Aí me chamaram, né? E aí a médica me mostrou no celular que já estava rolando a notícia de quem seria a primeira vacinada contra a Covid-19 no Brasil, que era eu. E aí, quando eu li a notícia, a equipe do governo foi atrás de mim. E aí, cadê a Mônica? Cadê a Mônica? Aí me levaram para aquele corredor. E aí, quando eu vi, falou que melhorou. Quando eu me vi, eu já estava no meio de todo mundo, todos os repórteres, jornalistas, fotografando aquele momento. E aí eu lembro que eu virei à esquerda, dei de cara com o governador e eu chorei muito, Carlos. Eu chorei muito porque a gente estava passando por um momento muito traumático, né? Eu falo isso todas as vezes que eu converso com De alguém. incerteza, né? Um momento de De dor, incerteza. de incertezas, né? Então eu entendo que aquele momento que eu recebi o imunizante, eu trouxe esperança para as pessoas, porque até então a gente não tinha nada. E a partir do momento, no dia 17, por volta das 3 horas da tarde, nós tínhamos vacina para salvar as pessoas. Então, ali não estava a Mônica Calazans, ali estava uma pessoa física, trazendo esperança para todos os brasileiros num momento de tanta dor, de tanta morte. Né? No dia que eu tomei a vacina, a gente estava em 220 mil mortos. Né? Então, um número considerável. Né? Então, eu acho que aquele dia foi um dia de esperança para todos os brasileiros. Certo. E assim, eu lembro que nessa questão eu trabalhava no setor da saúde e assim, eu lembro que quando chegou a vacina, parecia que abriu as portas à esperança. E nós pulávamos de alegria. E eu lembro que você saiu na mídia por uma questão de como se fosse uma alegria, uma vitória, que aquilo foi realizado, foi uma conquista de fato. E eu lembro que, nossa, chegou a vacina, nossa, nós estamos livres parece que era um pesadelo que nós estávamos vivendo. Eu mesmo, eu falo por experiência própria. Enquanto eu estava nesse setor, eu sofri muito, no sentido de trabalho, no sentido de cuidar das pessoas, sabe? Eu tive que, às vezes, até que dar uma notícia de uma morte. Então, assim, para mim foi muito traumático, assim, de verdade. Foi uma época difícil. Eu falo que os guerreiros sobreviveram nessa época, porque além de nós estar enfrentando um vírus, né, que era tudo incerto, nós não sabíamos como que a gente ia encarar, porque era algo novo. Mas a gente recebia tanta coisa ruim, tanta notícia, tanta tragédia, morte, internação, que a gente tinha que manter de cabeça erguida, ficar forte, porque foi É, uma situação bem difícil, traumática, desafiadora ao mesmo tempo, mas ali nós tínhamos uma equipe forte, né? Então, eu creio que no seu caso não foi diferente, né? A equipe se consolidou naquele momento. Então, isso é sim. muito importante. E aí, depois que você, que acabou antes, né, no processo da pandemia, quais foram os seus sentimentos e como que você encarou essa situação da pandemia? Olha, por um lado, apesar de ser uma situação um tanto traumática, mas eu acho que a pandemia trouxe um pouco de reflexão para muita coisa, Carlos. Uma coisa que eu falo e eu acho que é muito importante, a pandemia veio para que as pessoas entendam que nós somos todos iguais, né? Não existe diferença. Porque a pandemia, ela não procurou as pessoas, ela não distinguiu quem ia ser atingido. Você poderia ter um poder aquisitivo alto, poder aquisitivo baixo, você poderia ser indígena, você poderia ser negro, branco, asiático, não importa. Ela não selecionou. E eu acho que ela veio para que as pessoas entendam que somos todos iguais. Então, é o que eu sempre falo: se com a pandemia
as pessoas não entenderam que nós somos todos iguais, o que deve acontecer para as pessoas absorverem e entender? Então eu falo assim, às vezes você briga com o irmão, ah, não vou falar com fulano. Briga com a mãe, ah, não vou na casa dela. E a pandemia fez justamente isso, o isolamento. Então, quantas pessoas que estavam passando num momento, de repente, de conflito familiar e tinha a chance de ir visitar a mãe, o irmão, falar com as pessoas, ah, não vou, não vou, não vou. Veio a pandemia, agora você não vai mesmo. Porque agora é isolamento, você não vai falar com ninguém, você não pode ir na casa de ninguém. Então agora você vai fazer o que você tanto quer, que você não quer falar com as pessoas. Então é para a gente refletir em relação a isso, entendeu? Às vezes pequenas picuinhas que você cria, colega de serviço, com familiar, por conta de bobagem, e você se afasta. Então a pandemia estava aí justamente para afastar as pessoas. Então eu acho que pós esse período a gente tem que refletir que um precisa dar a mão para o outro, sabe? Deixar detalhes de conflitos para trás e entender que a gente, um precisa do outro e um tem que dar a mão para o outro numa necessidade. Então, eu Vou até, aprendi. Uhum. Vou até marcar aqui que você falou que nós estávamos, para nós estarmos no mesmo pé de igualdade, Pé que de igualdade, não, com certeza, que não Carlos. existia questão de separação, né? Então, nós estávamos tudo no mesmo barco. Tudo, todo mundo no mesmo barco. A única separação que a gente fazia dentro do hospital era quem não estava com Covid e quem estava com Covid, porque de resto, Carlos, somos todos iguais.